Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês e que todos tenham chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 28 de março, a lição 1, ela tem como título Aceitando a Vitória de Jesus. A lição de hoje, ela tem como referência o livro de Apocalipse 12, e no versículo 10, essa palavra de Deus nos dá um encorajamento assim, para que nós possamos obter uma vitória em Cristo. E nessa passagem nos diz que no céu, Miguel e seus anjos, eles tiveram uma peleja, uma guerra, e eles lutaram contra Satanás e seus anjos. E Miguel, que é Cristo, acabou obtendo uma grandiosa vitória nessa peleja, onde ali Satanás perdeu todos os direitos e até ocorreu uma expulsão do céu humilhante de Satanás. E na cruz do Calvário, através do seu sangue, Jesus confirmou mais uma vitória, porque ele venceu o inimigo, e onde ele superou, os pecados que a humanidade tinha cometido, a dívida que toda a humanidade tinha com Deus. E Satanás foi vencido por completo. E Jesus nunca perdeu uma batalha contra Satanás. E já em Apocalipse 12, 11, ali nós vemos que para nós obtermos a vitória, nesse mundo contra Satanás, nós temos que recorrer a Cristo. E porque quando Jesus obteve a vitória de Cristo na cruz, ela cancelou, ela eliminou a nossa dívida com Deus e reatou a nossa amizade com o Criador, porque até então, depois do pecado de Adão e Eva, nós éramos inimigos de Deus. E Deus aceitou de bom grado esse sacrifício do seu Filho amado Jesus. E na visão do apóstolo João, aqui em Apocalipse 12, 11, ele viu salvos que venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro e por sua palavra, a Bíblia, que são as armas assim poderosas para esse grande conflito em que nós vivemos nos dias de hoje. E o que nós vimos é que nessa lição, é que Lúcifer fez essa rebelião no céu, se transformou-se num grande dragão para pelejar e atacar o exército do Senhor no céu. Porém, isto não foi o suficiente, e ele e seus aliados, um terço dos anjos que ele acabou convencendo, foram derrotados por Miguel Jesus, que obteve uma estupenda vitória, e assim foram expulsos do céu e lançados para a terra, onde nós estamos. Então, Apocalipse 12, versículos 7 e 9. E os anjos aliados de Lúcifer se transformaram em demônios junto com Lúcifer, e iniciando os ataques constantes sobre Jesus e sobre a sua descendência. E ali começou o pecado no universo. E Satanás jurou vingança, prometendo destruir a raça humana que havia sido criada à imagem e semelhança de Deus. Está em Apocalipse 12, 12. Então, certo dia, Satanás se disfarçou-se de serpente e acabou enganando nossos primeiros pais, Adão e Eva. E eles acabaram comendo do fruto proibido, da árvore do conhecimento, desobedecendo a Deus. E o príncipe das trevas passou a fazer ações no mundo, tentando dominar o mundo. E Deus, naquele momento, deu um recado claro para Satanás. Olha o que ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o teu descendente.
E este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos 15. A sentença divina pronunciada aqui contra Satanás, depois da queda de nossos primeiros pais no Éden, ali também foi uma profecia abrangendo todos os séculos até o fim dos tempos e prefigurando o grande conflito cósmico em que se empenhariam todos os povos que vivessem sobre a terra. O que aconteceu no Jardim do Éden entristeceu de sobremaneira o coração de Deus. Não apenas pelo erro, mas por todas as consequências ruins que trouxe para o resto da humanidade. E até hoje nós podemos observar essas consequências. E o principal foi o rompimento do relacionamento do homem com Deus, onde a glória de Deus não nos permitiu nos aproximarmos de Deus. E isto criou um distanciamento, né, entre o homem e Deus devido ao pecado. Para salvar a humanidade da morte e do pecado, Deus enviou seu Filho amado Jesus, que ele foi gerado, né, pelo poder do Espírito Santo para nascer humano, através de Maria, a esposa do carpinteiro humilde chamado José. E Jesus veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido, com o ato rebelde de Adão e Eva, e com o objetivo de vencer a morte na cruz do Calvário e dar a salvação a todos. Mas o inimigo, que já teve a sua primeira derrota para Jesus lá no céu, quando foi expulso, não se deu por vencido. E as intenções do dragão para com o Filho de Deus, que estava no ventre, né, da mulher para nascer, ficou evidente em toda a história do Antigo Testamento, onde as hostilidades começaram bem cedo e vieram à tona, né, no assassinato, né, de Abel pelo seu irmão Caim, que está lá em Gênesis capítulo 4:8, aparece na corrupção da linhagem de Sete, né, em Gênesis 6, capítulo 1-12, e nas tentativas de violar sexualmente Sara e Rebeca, que está lá em Gênesis no capítulo 26, capítulo 1, versículo 1 e 18, até 18. E também no assassinato de todos os bebês hebreus masculinos, né, que está lá em Êxodo 1, versículos 15-22, tudo para dificultar o nascimento do Salvador Jesus. Mas o que nós vemos que Jesus não perdeu uma batalha sequer contra o dragão Satanás. Ele foi vitorioso sobre as tentações que ele recebeu no deserto, proporcionadas tudo por inimigo. Mas a nossa vitória contra esse inimigo cruel vai até a segunda vinda de Jesus. E Satanás sabe que poucos dias lhe restam e passa a nos acusar e nos desestabilizar a nossa vida espiritual. Em Apocalipse 12:10 nos diz: então ouvi grande voz do céu proclamando agora: veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Embora Jesus lutou com seus anjos, né, contra a rebelião que Satanás fez lá no céu, ele obteve uma vitória expressiva ao expulsar o inimigo lá do céu, onde ele também induziu ao pecado mais um terço, né, dos seus anjos no céu. E Jesus também, e Satanás também, ele foi lançado para a terra e também atentou nossos primeiros pais, induzindo ao pecado, Adão e Eva. E Cristo teve que sair do seu trono da graça, morrer por todos nós pecadores, venceu a morte, e ali novamente Jesus derrota Satanás. E mesmo assim vencido, a batalha hoje continua intensamente pela terra, nesse grande conflito. E em Apocalipse 12:10, o apóstolo João vê na sua visão
e diz: eu ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Isto é, a completa libertação do poder de Satanás do mundo através da morte de Cristo. Isso é o que ele quis dizer ali, que após isso passa a governar o mundo, né? O acusador está dominado, né? Porque anteriormente, após o pecado de Adão e Eva, eles entregaram para Satanás o mundo. E Jesus, com a sua morte na cruz, acabou resgatando novamente e acabou sendo assim, novamente o governador do mundo. Porém, a batalha ela continua. E até após a volta de Cristo, que vai ser exterminado com Satanás. Já em Apocalipse 12:11 nos diz: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está lá em Apocalipse 12, versículo 11. E aqui o apóstolo João fala da sua visão, que ele enxerga pessoas que foram salvas e que derrotaram Satanás através de duas armas importantes e poderosas. A primeira é o sangue do Cordeiro Jesus. Através da morte da cruz, as pessoas que aceitam Jesus como Salvador, ali começa a grande vitória que você obtém contra Satanás. E a outra palavra chama-se palavra do testemunho, onde a fé em Jesus, dele ter derramado seu sangue na cruz do Calvário, em nosso lugar, e essas pessoas acreditarem no Filho de Deus, fazendo de suas vidas uma arma tremenda contra o mal, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então nós temos o sangue de Jesus, ao aceitar a Ele como Salvador e Senhor, e a sua palavra, a Bíblia. Essas são as armas que nós temos para vencer o inimigo. E esse segredo para a vitória de Cristo é simplesmente crer, ter fé no Senhor Jesus, aceitar a sua palavra como verdadeira, como está na Bíblia, e praticar todos os dias. Porque o sangue do Cordeiro é a nossa garantia plena de vitória. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que elas aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando ela aceita a Jesus como Salvador e Senhor, aí você já tem uma arma contra o inimigo. Ali você já começa a derrotar o inimigo, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor. Por quê? Porque se torna uma pessoa sábia, começa a ter entendimento. E sabe de onde? Da palavra de Deus, como nós mencionamos aqui, a Bíblia. E meu amigo, minha amiga, e não é só isso, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, num lugar de paz, num lugar onde não tem mais guerras, conflitos, não há mais nada. Nós viveremos eternamente ao lado do Senhor Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.